Fui humilhada pela minha família no casamento da minha irmã, mas eu carregava um segredo que mudaria tudo quando revelado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O salão de festas estava deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam as mesas impecavelmente decoradas, e uma melodia suave preenchia o ambiente, onde os convidados circulavam em trajes elegantes, brindando a felicidade do casal. O casamento da minha irmã, Isabela, era um evento luxuoso, digno de capas de revista. Meus pais estavam radiantes, esbanjando o orgulho da filha perfeita que havia se casado com um empresário renomado. Enquanto isso, eu, Clara, estava ali apenas como uma sombra, a filha menosprezada, que sempre foi tratada como um erro na família. Desde criança, fui a ovelha negra. Meus pais nunca esconderam a predileção por Isabela, a garota exemplar, a menina de ouro que fazia tudo como eles esperavam. Eu, por outro lado, era um problema, uma decepção. Minha adolescência foi marcada por olhares reprovadores, comparações cruéis e humilhações constantes. Quando completei 18 anos, a situação se tornou insuportável, e eu fugi de casa. Fui embora sem olhar para trás, levando comigo apenas um segredo que mudei de propósito para que ninguém jamais descobrisse. Durante 9 anos, nunca voltei, nunca liguei e nunca dei satisfações. Para eles, eu havia desaparecido, e honestamente, eu preferia assim. Mas, de alguma forma, Isabela conseguiu meu contato e me convidou para seu casamento. O que me surpreendeu não foi o convite, mas sim a forma como ele foi feito, sem emoção, sem saudade, sem sequer um resquício de carinho. Era óbvio que minha presença ali não era desejada, mas sim tolerada por pura formalidade. E ali estava eu, sentada no canto mais afastado do salão, vestida com um elegante vestido azul marinho, discreto, porém sofisticado. Apesar de tudo, eu não estava ali para implorar atenção ou aprovação. Havia um motivo para minha presença, algo que eles jamais imaginariam. Meu segredo, guardado por 9 anos, estava prestes a ser revelado, e quando isso acontecesse, minha família nunca mais me veria da mesma forma. Os primeiros sinais de desprezo começaram cedo. Meus pais sequer me cumprimentaram direito, apenas lançaram olhares críticos de cima a baixo. Isabela me dirigiu um sorriso falso e debochado, como se estivesse se divertindo com a minha presença desconfortável ali. A humilhação ficou mais evidente durante o jantar, quando fui estrategicamente colocada em uma mesa distante, longe dos convidados mais importantes. Os cochichos começaram, os olhares de desdém se intensificaram, e logo, a humilhação se transformou em palavras duras. Nunca pensei que teria coragem de aparecer depois de tantos anos sem dar notícias, minha mãe sussurrou, enquanto passava por mim. Mas, bem, pelo menos teve a decência de se vestir apropriadamente. Meu pai riu baixinho, como se concordasse. Isabela, por sua vez, fez questão de anunciar em alto e bom som: "Não sei nem o que você veio fazer aqui, Clara. Afinal, esse mundo nunca foi seu." Os convidados próximos riram, e o calor da vergonha subiu pelo meu rosto. Eu poderia ter reagido naquele momento, poderia ter gritado, poderia ter exposto a verdade ali mesmo. Mas eu queria que a revelação fosse impactante, que cada palavra deixasse minha família em choque. Eles me humilharam, me diminuíram, me trataram como nada. O que eles não sabiam era que, em poucos instantes, tudo mudaria. Porque eu não era mais aquela garota frágil que saiu de casa há 9 anos. Eu havia construído algo grandioso, algo que ninguém ali imaginaria. E, em breve, quando meu segredo fosse revelado, eles se arrependeriam de cada palavra cruel que já me disseram. O brinde foi anunciado, e todos os olhares se voltaram para Isabela e seu novo marido. Meus pais estavam ao lado deles, radiantes, como se aquele casamento fosse o ápice de suas vidas. As taças se ergueram, e os convidados brindaram à felicidade do casal. Enquanto isso, eu permanecia sentada em meu canto, observando tudo em silêncio, permitindo que cada detalhe daquela noite se gravasse em minha memória. O garçom passou pela minha mesa e ofereceu uma taça de champanhe. Aceitei com um pequeno sorriso, mas antes que pudesse levar a bebida aos lábios, ouvi a voz de minha mãe atrás de mim. Talvez seja melhor você pegar algo mais apropriado. Virei-me e encarei seu olhar frio.
Ela pegou a taça de minha mão e a colocou de volta na bandeja do garçom, como se estivesse lidando com uma criança indisciplinada. Não queremos que cause nenhum escândalo esta noite, não é? Ela sorriu falsamente, mas seus olhos diziam tudo. Meu coração acelerou, mas não deixei transparecer nada. Eu sabia que aquele era apenas o começo. Enquanto todos se divertiam, Isabela caminhou em minha direção, segurando a barra do vestido de noiva com elegância exagerada. Seu olhar carregava aquele brilho de superioridade que eu conhecia tão bem. É engraçado ver você aqui, ela começou, com um tom de voz alto o suficiente para que algumas pessoas ao redor ouvissem. Depois de tantos anos desaparecida, imaginei que nunca mais veria a minha irmã rebelde. Algumas risadas discretas soaram entre os convidados próximos. Mas sabe, Lara, acho admirável você ter tido coragem de aparecer, ela continuou, cruzando os braços. Quer dizer, depois de tudo, deve ser difícil voltar e perceber que nada mudou. Pelo contrário, respondi, minha voz firme. Muita coisa mudou. Isabela arqueou uma sobrancelha e sorriu com desdém. É mesmo? Pois, olhando assim, parece que você continua exatamente a mesma. A única diferença é que agora está tentando parecer sofisticada. As palavras dela eram como agulhas, mas eu não permitiria que perfurassem minha determinação. Eu sabia o que estava por vir, e cada comentário maldoso só tornava a revelação ainda mais satisfatória. O jantar foi servido, e minha posição de pária ficou ainda mais evidente. Enquanto minha família estava na mesa principal, cercada pelos convidados mais importantes, eu fui colocada perto da saída, longe do centro da festa. O garçom que me servia parecia hesitante, como se minha presença ali fosse um erro. Foi então que ouvi a conversa na mesa ao lado. Quem é essa? Perguntou uma mulher elegantemente vestida, apontando discretamente para mim. Ah, é a irmã da noiva, respondeu outra, em tom de deboche. Mas ninguém fala muito dela. Sumiu por anos e agora apareceu do nada. O homem ao lado delas riu. Provavelmente quer alguma coisa. Sempre tem um motivo, não é? Eu poderia ter me levantado e gritado a verdade naquele momento. Poderia ter revelado tudo ali mesmo, fazendo com que minha família engolisse cada palavra amarga. Mas havia um momento certo para isso, e ele ainda não havia chegado. Então, apenas sorri, ergui a taça de champanhe e bebi calmamente. Deixaria que todos continuassem subestimando minha presença, porque quando a verdade viesse à tona, ninguém ali jamais me veria da mesma forma novamente. E essa hora estava cada vez mais próxima. O jantar prosseguia, repleto de brindes e risadas, enquanto eu continuava sendo alvo de cochichos e olhares críticos. Apesar de tudo, mantive minha expressão serena. Meu plano exigia paciência. Foi então que meu pai se aproximou, sentando-se à mesa ao meu lado, algo que me pegou de surpresa. Ele passou os olhos por mim com um olhar calculista, como se estivesse avaliando se minha presença ali representava algum risco. Você mudou, ele comentou, servindo-se de um gole de vinho. O tempo faz isso com as pessoas, respondi. Ele sorriu de canto, mas era um sorriso sem calor, e então, o que tem feito da vida? Ele fingia interesse, mas eu sabia que sua intenção era outra. Trabalhado, respondi de forma vaga. Meu pai arqueou uma sobrancelha. Trabalhado? Você nunca foi muito de se esforçar. Sempre achou que podia fazer as coisas do seu jeito. Respirei fundo, controlando a vontade de rir. Ele ainda me via como a jovem rebelde que fugiu de casa anos atrás. Não fazia ideia do que eu havia construído. Antes que eu pudesse responder, minha mãe se juntou a nós. Ela segurava uma taça de champanhe e, como sempre, exibia uma expressão de desdém. Imaginei que voltaria um dia, mas não para um evento como este, ela disse, bebendo um pequeno gole. Espero que esteja aproveitando. Afinal, não é sempre que você pode estar em um lugar tão sofisticado. Era inacreditável como eles subestimavam minha capacidade. Está me perguntando se estou surpresa com o luxo? Provoquei. Minha mãe riu baixinho. Você nunca teve um pingo de noção sobre o que é requinte, Lara. Sempre foi, alternativa demais.
Alternativa? Repeti, fingindo refletir. Interessante como vocês ainda me veem dessa forma. Minha irmã se aproximou, juntando-se à conversa. Ela parecia satisfeita ao ver nossa mãe jogando palavras cortantes sobre mim. Mamãe tem razão, Isabela disse, sorrindo. Pelo menos teve o bom senso de se vestir bem esta noite. Ainda assim, você nunca pertenceu a esse mundo, não é? Observei os três me cercando, esperando que eu me encolhesse, que eu recuasse, que me sentisse inferior. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Engraçado, murmurei, erguendo minha taça e olhando diretamente para Isabela. Porque eu poderia dizer o mesmo sobre você. O sorriso dela vacilou. Como assim? Antes que eu pudesse responder, um dos garçons se aproximou apressado e cochichou algo no ouvido do cerimonialista da festa. O homem pareceu surpreso, ajustou a gravata e pegou o microfone. Senhores e senhoras, gostaríamos de fazer um agradecimento especial a um dos nossos convidados esta noite. Alguém muito importante que aceitou comparecer a esta celebração. Meus pais, Isabela e várias outras pessoas olharam ao redor, curiosos. Quem poderia ser tão importante a ponto de merecer um anúncio no meio do casamento? Foi então que o cerimonialista sorriu e disse meu nome. A sala ficou em silêncio absoluto. Meus pais congelaram. Isabela arregalou os olhos. Como é? Ela murmurou. Levantei-me devagar, mantendo a compostura. Peguei minha taça e caminhei até o centro do salão, onde todos agora me observavam. Nossa convidada especial desta noite é uma das empresárias mais bem-sucedidas da atualidade, continuou o cerimonialista. Dona de uma empresa multimilionária que revolucionou seu setor nos últimos anos. Uma mulher que, apesar dos desafios, construiu seu próprio império. O choque estampado nos rostos da minha família era impagável. Meus pais estavam boquiabertos. Isabela parecia que havia sido atingida por um raio. Eles passaram anos me menosprezando, me tratando como uma falha, como alguém sem futuro. E agora, estavam ali, diante da verdade. E o melhor de tudo? Isso era apenas o começo. O silêncio no salão era quase palpável. Eu conseguia ouvir os sussurros discretos se espalhando entre os convidados, como uma corrente elétrica atravessando a multidão. Meus pais continuavam paralisados, incapazes de esconder o choque. Isabela, por sua vez, apertava os punhos, seus lábios entreabertos em descrença. A situação era deliciosa. Com um sorriso discreto, caminhei até o centro do salão, sentindo cada olhar fixo em mim. O cerimonialista, sem perceber o peso da revelação, continuava exaltando minhas conquistas. Lara tem sido um nome de destaque no mundo dos negócios. Sua empresa, que começou de forma modesta, hoje lidera um dos setores mais disputados do mercado. Minha mãe soltou um leve engasgo, levando a mão à boca. Meu pai, normalmente um homem de palavras afiadas, parecia ter perdido a voz. Então, um dos convidados, um homem de terno elegante e expressão respeitosa, aproximou-se de mim e estendeu a mão. Senhorita Lara, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Sempre admirei sua trajetória. Sorri educadamente e apertei sua mão. O prazer é meu. Outros convidados começaram a se aproximar. Empresários, investidores, pessoas influentes no meio social que, até poucos minutos atrás, me viam apenas como a irmã desconhecida da noiva. Agora, me olhavam com reverência. Isabela, incapaz de suportar mais aquele momento, finalmente recuperou a voz. Isso é algum tipo de piada? Ela riu nervosamente. Como alguém como você pode ser bem-sucedida? Virei-me para ela lentamente. Alguém como eu quer dizer o quê? Você nunca levou nada a sério, ela disparou. Sempre fugiu das responsabilidades, sempre foi a vergonha da nossa família. Um murmúrio desconfortável percorreu os convidados. Que engraçado você dizer isso, respondi, cruzando os braços. Quando saí de casa, foi exatamente porque vocês me tratavam dessa forma. Mas, diferente do que imaginavam, eu não falhei. Meu pai, finalmente se recuperando do choque, interveio.
Mas isso não faz sentido. Você sumiu. Nunca deu notícias. Por que eu daria? Perguntei, encarando-o, para ouvir o que sempre ouvi? Para ser tratada como inferior? Eu construí minha vida sozinha, sem precisar do apoio de vocês. E adivinhem? Consegui. Minha mãe abriu a boca para falar, mas fechou de imediato, percebendo que nada que dissesse agora poderia apagar o que havia sido revelado. O cerimonialista, tentando aliviar a tensão, ergueu sua taça. Um brinde a Lara. Os convidados acompanharam, ergueram suas taças e brindaram. Mas minha família continuava imóvel, sem conseguir reagir. Enquanto os murmúrios se dissipavam e a festa retomava sua animação, Isabela me lançou um olhar fulminante. Você está adorando isso, não está? Inclinei a cabeça, estudando sua expressão. Não vou mentir, Isabela. Eu esperava esse momento há muito tempo. Mas o que mais me diverte é ver que, mesmo agora, você ainda me subestima. Ela bufou, sua frustração evidente. Então é isso? Você voltou só para esfregar sua riqueza na nossa cara? Ri suavemente. Eu voltei para assistir ao casamento da minha irmã. Mas, sinceramente, estou aproveitando a ironia da situação. Ela cerrou os dentes, e eu podia ver a raiva fervendo em seu olhar. Você pode ter dinheiro agora, Lara, mas nunca terá algo que realmente importe. Levantei uma sobrancelha. E o que seria isso? Ela hesitou. Uma família de verdade. Meus olhos encontraram os dela, e por um breve momento, um lampejo de algo parecido com arrependimento passou por sua expressão. Mas durou pouco. Suspirei e dei um passo à frente. A verdade, Isabela, é que eu aprendi a viver sem vocês há muito tempo. Vocês me descartaram, e eu segui em frente. Agora, eu sou a mulher que vocês nunca imaginaram que eu poderia ser. Ela não respondeu. Apenas me olhou, seu rosto uma mistura de incredulidade e frustração. A batalha entre nós estava longe de terminar. E eu ainda tinha uma última carta para jogar. O clima na festa continuava carregado. Mesmo com a música tocando e os convidados tentando retomar suas conversas, era impossível ignorar a tensão que pairava entre mim, meus pais e Isabela. Eles ainda estavam em choque, incapazes de aceitar a verdade que eu jogara na cara deles. Caminhei pelo salão, aceitando os cumprimentos de pessoas que, de repente, pareciam interessadas em se aproximar de mim. Muitas delas eram conhecidas da minha família, gente que me ignorou durante anos, acreditando na narrativa que meus pais sempre contaram sobre mim. Agora, me tratavam com respeito, como se minha ascensão repentina justificasse a mudança de atitude. Mas eu não me iludia. Sabia que, para minha família, tudo isso ainda não passava de uma afronta. Você planejou isso tudo, não foi? A voz de minha mãe me atingiu como um tapa. Virei-me para encará-la. Ela estava séria, os olhos analisando cada detalhe meu, como se tentasse encontrar uma falha, um ponto fraco para me atacar. O que exatamente eu planejei? Perguntei, mantendo a calma. Essa sua entrada triunfal. Ela gesticulou ao redor. Você fez questão de aparecer no casamento da sua irmã para humilhar a gente. Soltei uma risada baixa. Vocês me humilharam durante anos. Me expulsaram da família, me trataram como um peso morto. Agora que sabem que eu não só sobrevivi, mas me tornei alguém, adorei insuportável? Você não entende. Ela apertou as mãos em punho. Família é mais importante que dinheiro. Cruzei os braços. Engraçado ouvir isso de você. Durante anos, me fez acreditar que eu não valia nada, que eu era a decepção da família. Agora vem me dizer que laços de sangue são o que realmente importam? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, mas então meu pai entrou na conversa. Nós só queríamos o melhor para você. Mas você não aceitava regras, não queria seguir o caminho certo. O caminho certo? Sorri, balançando a cabeça. O caminho certo, para vocês, era ser submissa, abaixar a cabeça para tudo o que diziam, aceitar ser inferior a Isabela. Eu nunca aceitei,
e isso os incomodava. Isabela, que vinha apenas observando, resolveu se manifestar. Ah, pare com esse discurso de vítima, Lara. Você sempre foi rebelde. Nunca respeitou ninguém, nunca se encaixou na nossa família. A forma como ela disse nossa família foi a gota d'água. Sabe, Isabela, olhei bem nos olhos dela. Eu passei 9 anos longe. Construí minha própria vida, fiz fortuna, conquistei respeito. E, mesmo assim, quando decidi voltar para prestigiar seu casamento, vocês me humilharam. Eu poderia ter revidado na hora, poderia ter ido embora e ignorado tudo isso. Mas quer saber? Eu quis ficar. Porque queria ver o exato momento em que perceberiam que erraram feio comigo. Ela ficou sem resposta. Pela primeira vez, não tinha uma réplica afiada para me dar. Foi quando o noivo dela, Davi, se aproximou, visivelmente desconfortável com a situação. Olha, eu acho que isso já foi longe demais, disse ele. Hoje é o nosso casamento. Será que podemos evitar mais drama? Ergui uma sobrancelha. Se quer evitar drama, Davi, deveria ter prestado mais atenção na mulher com quem está se casando. Ele franziu o senho. O que quer dizer com isso? Isabela arregalou os olhos e se apressou a segurar o braço dele. Não dê ouvidos a ela, amor. Está tentando estragar o nosso dia. Olhei para Isabela com um pequeno sorriso. Medo do que eu possa dizer? Ela engoliu seco. Sabia que eu poderia causar um estrago irreversível ali, naquele instante. Davi olhou de uma para outra, desconfiado. Isabela, do que ela está falando? A tensão entre nós aumentava. Meu pai interveio. Lara, já chega. Você já conseguiu o que queria. Não estrague ainda mais essa noite. Mas eu apenas sorri. Eu não fiz nada ainda, pai. Mas estou considerando. Isabela apertou o braço de Davi. Vamos esquecer isso, por favor. Ele hesitou, ainda confuso, mas assentiu. Tudo bem, vamos encerrar essa conversa. Sorri novamente. Como quiserem. Mas diga uma coisa, Isabela. O que você fez pode ficar escondido por um tempo, mas segredos sempre vêm à tona. Ela me lançou um olhar mortal, mas não respondeu. A noite ainda não tinha acabado. E eu tinha certeza de que minha irmã não dormiria tranquila. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Isabela tentava disfarçar o nervosismo, mas eu via o medo em seus olhos. Meus pais ainda estavam tentando digerir tudo, e Davi, o noivo, olhava de um para o outro, desconfiado. Eu podia sentir que aquele casamento não seria o mesmo depois dessa noite. Peguei uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava e bebi um gole, observando a tensão aumentar. Bem, acho que já disse o suficiente, falei, pousando a taça na mesa. Mas, claro, se vocês preferirem que eu conte tudo agora, Lara, chega. Isabela esbravejou, sua voz carregada de pânico. Você já conseguiu o que queria. O que eu queria? Cruzei os braços. Desde que cheguei, só ouvi insultos, fui tratada como se ainda fosse aquela garota sem valor que vocês decidiram descartar. Mas agora que as coisas mudaram, vocês não querem lidar com as consequências? Davi finalmente perdeu a paciência. Isabela, quero que me diga agora. O que está acontecendo? Minha irmã mordeu os lábios, visivelmente perturbada. Nada, não é nada. Lara só quer se vingar. Soltei uma risada curta. Então você acha que eu sou mesquinha assim? Eu não preciso de vingança, Isabela. A vida já fez isso por mim. Ela me lançou um olhar de ódio, mas Davi segurou seu braço com firmeza. Me diga a verdade, Isabela. Agora. Ela hesitou, e aquele momento de incerteza foi o suficiente para que um dos convidados se aproximasse e dissesse: acho que o noivo tem o direito de saber. Todos se viraram na direção da voz. Era um homem elegante, de terno impecável, que me lançava um olhar de cumplicidade. Eu sorri. Davi, me permita apresentar Leonardo.
Davi piscou, confuso. E quem é ele? Leonardo sorriu de canto. Um homem que, até algumas semanas atrás, estava em um relacionamento muito íntimo com sua noiva. A reação foi instantânea. Murmúrios explodiram pelo salão, e Isabela empalideceu. Isso é mentira. Ela gritou, desesperada. Leonardo ergueu o celular e exibiu algumas mensagens trocadas com Isabela, repletas de juras de amor e encontros secretos. Davi pegou o telefone com as mãos trêmulas. À medida que lia as mensagens, seu rosto se transformava em um misto de raiva e decepção. Isabela, ele levantou os olhos, incrédulo. Você me traiu? Minha irmã tentou segurar sua mão, mas ele recuou como se ela fosse venenosa. Não é o que parece. Não ouse mentir. Ele jogou o celular na mesa. Você passou os últimos meses me dizendo que queria construir uma família comigo, e o tempo todo estava com outro homem? Ela começou a chorar, mas ninguém parecia disposto a consolá-la. Meu pai, furioso, se voltou para mim. Foi você que armou isso. Você fez isso para se vingar da gente. Revirei os olhos. Se Isabela fosse uma pessoa decente, não haveria nada para eu expor. Não coloque a culpa em mim pelos erros dela. Minha mãe olhava para a cena como se não acreditasse no que estava vendo. Isso não pode estar acontecendo. Meu Deus! Davi olhou ao redor, envergonhado. Esse casamento acabou. Eu não vou casar com uma mulher que mente, engana e me faz de idiota. Os convidados estavam em choque, mas ninguém ousou intervir. Isabela caiu no chão, soluçando. Davi, por favor, não me deixe. Ele balançou a cabeça. Já chega. E, sem olhar para trás, saiu do salão. Minha irmã estava desmoronada. Meus pais pareciam perdidos, incapazes de reagir. Eu olhei para eles, absorvendo a cena. Pela primeira vez, estavam no meu lugar. Humilhados, envergonhados, sem ninguém para defendê-los. Leonardo se aproximou e sussurrou para mim: você conseguiu. Assenti, mas, lá no fundo, sentia mais do que apenas satisfação. Senti alívio. Respirei fundo e me voltei para meus pais. Durante anos, vocês me trataram como lixo. Me ignoraram, me humilharam, me rejeitaram. Mas eu segui em frente e construí uma vida sem vocês. Hoje, eu voltei para mostrar que não preciso da aprovação de ninguém. Eles ficaram em silêncio. Agora vocês sabem a verdade sobre Isabela. E sabem que eu não sou a fracassada da família. Minha mãe finalmente abriu a boca, mas sua voz saiu fraca. Você nos odeia? Suspirei. Eu não sinto mais nada por vocês. Então, dei meia volta e saí do salão com Leonardo ao meu lado. Deixei para trás uma família despedaçada, mas, pela primeira vez, eu estava livre. Se essa história te prendeu até o final, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Seu apoio é muito importante para continuarmos trazendo narrativas cheias de reviravoltas e emoções. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa história impactante. Comente abaixo o que achou do desfecho e se já passou por algo parecido. Sua opinião faz toda a diferença. Obrigado por assistir e até a próxima.